Olá para todos, estamos de volta, continuando nossa sessão de modelagem, ainda dentro do assunto de paredes. Nós vamos estudar a partir de hoje um assunto novo que são as paredes cortina. Embora sejam elementos arquitetônicos bem diferenciados de paredes, né, eles têm uma mesma função, exceto do ponto de vista estrutural, né. Geralmente os painéis cortina estão associados a fachadas, embora tenhamos também painéis internos, e veremos mais à frente, durante esse estudo, que podemos utilizar painéis cortina para fazer paredes especiais, como por exemplo divisórias navais, né, e divisórias de uma forma geral. Ok? Então vamos iniciar esse estudo definindo os principais elementos da parede cortina. Conforme estudamos nos capítulos anteriores, né, nas sessões anteriores, para eu desenhar uma parede cortina, como ela é encarada pelo próprio Revit como um elemento de parede, eu acesso pelo comando parede, e aí eu estou desenhando um elemento da categoria parede, e dentro dessa categoria parede, considerando os tipos, as famílias, né, de parede cortina, eu tenho aqui 3 tipos de parede cortina pré-definidos. Ok? Vamos olhar aqui no nosso navegador de projetos, fica mais fácil de entender. Aqui eu tenho categorias. Vamos ver se eu expando paredes, né, categoria paredes. Eu tenho parede básica, parede cortina e parede empilhada. Então aqui é uma categoria, aqui são as famílias, e expandindo a família aqui, por exemplo, parede cortina, eu tenho os tipos: parede cortina, vidraça externa e vitrine. Vocês já irão reparar aqui que eu tenho um elemento bem parecido aqui, chamado painéis cortina. Ok? Eu vou explicar com detalhes mais à frente, mas ele é apenas um dos componentes da parede cortina. Ok? Por enquanto fica essa informação aí no ar. Bem, então vamos ver aqui as primeiras práticas de parede cortina, também para a gente não ficar muito teórico, né? Para usar a parede cortina, eu vou lá no comando parede, né, e no seletor de tipos, né, eu estou aqui dentro da família parede básica, eu estou atualmente com o tipo selecionado parede 15 com duplo reboco. Eu vou mudar para a família de parede cortina e vou usar o primeiro tipo aqui, que seria parede cortina, o tipo mais simples. Ok? Vamos desenhar uma parede cortina. O comportamento do comando, né, é bem parecido, até por isso está no estudo junto, né, do comando de execução de paredes básicas. Então eu tenho aqui a restrição de base, restrição superior, né, dentro dos parâmetros de restrição, deslocamento, né, e aqui na barra de opções do comando, eu também tenho a opção aqui, eu estou no pavimento térreo, estou desenhando uma parede cortina vinculada ao segundo pavimento. Aqui eu já não tenho a opção de linha de localização, né, porque essa linha é definida dentro do próprio tipo de parede. Mesma opção de cadeia e deslocamento e raio. Tá ok? Então vamos desenhar aqui, depois a gente vê em detalhes, né, cada subopção do comando. Marco o primeiro ponto, né, desenvolvo o tamanho que eu quero da parede. Marco o segundo ponto, como cadeia está selecionada, ele pede a continuação. Eu vou clicar em modificar aqui, vamos dar uma olhada nesse primeiro elemento criado em 3D. Bem, então esse primeiro tipo de parede criada, o tipo simplesmente parede cortina, ele consiste simplesmente de um painel de vidro. Tá ok? Vamos deixar aqui no 3D, vamos exercitar o outro tipo. No segundo tipo, eu vou usar vidraça externa. Ok? Vou desenhar aqui atrás. Bem, reparem que agora, essa nova parede, ela já tem algumas divisões. Ok? E se eu for desenhar um outro tipo, agora selecionando parede, vitrine, propriamente dito, né, eu desenho uma outra parede, aqui paralela também. E essa, por sua vez, ela, além das divisões, ela tem montantes, né, que são os sustentáculos, né, o suporte da vidraça, né, vamos chamar assim, para simplificar por enquanto. Na verdade, esta parede última,
ela é uma parede igual a essa, só que com complementos. Uma parede ou painel cortina, ele é formado por 5 elementos principais. O primeiro deles é o painel cortina, que diz respeito exatamente à vidraça, né? Que não necessariamente precisa ser uma vidraça. Nós olhamos aqui que dentro de painéis cortina, a gente tem painel do sistema, envidraçado seria um tipo, né? E eu tenho também painéis sólidos. Ok? Já para adiantar o seu raciocínio, né, para raciocinar de uma forma mais completa, se eu tivesse, por exemplo, divisórias, né, eu poderia usar o comando paredes cortina para fazer divisórias, definindo os montantes, né, e usar como painel compensados navais ou outros elementos. Né, fazer biombos, por exemplo, eu poderia usar sistema de painéis cortina para esse tipo de modulação. Então, o primeiro elemento de uma parede cortina é exatamente o painel cortina, que é aquele painel que fecha a parede cortina, tá? Que é o elemento de vedação efetivamente. Os próximos elementos importantes, né, componentes de um painel cortina, são os eixos verticais e horizontais. De uma forma grosseira, eu poderia dizer que são as divisões entre a vitrine, né, entre os painéis cortina. Tá, ok? Nesses eixos eu posso ter ou não montantes. Tá, ok? Mas os eixos em si são elementos importantes no painel cortina. Eu posso ter um painel com vidros divididos e mesmo assim entre eles, no caso por exemplo de uma pele de vidro ou uma vitrine, né, eu posso não necessariamente ter um montante entre eles, apenas o elemento de união. Né? A gente vê isso muito em vitrines de lojas, né? Tem um painel, tem outro painel, elas só são unidas por algum elemento de suporte, não tem um montante ao longo de toda a vidraça. E por último, eu tenho os montantes propriamente ditos, verticais e horizontais. Então, dá para ver por aqui que é um elemento bem complexo, né? Já para você raciocinar em termos de Revit, quando eu falar de elementos complexos, a orelha sobe e eu penso o seguinte: tenho que ter critério na hora de executar esses elementos complexos, como por exemplo uma escada, né, formada de muitos elementos. Porque de uma forma geral, né, no Revit você desenha um elemento, se você quiser modificar, você clica nele e vai lá alterar tipo, né, ou propriedades de tipo, ou propriedades de instância, né. No entanto, elementos complexos, eles podem muitas vezes trazer alguns resultados não muito satisfatórios, e esse procedimento de troca, né, de mudança de propriedades, ele pode ser um processo um pouco demorado. Tá, ok? Imagine que uma parede cortina num edifício aí de 18 andares, com elementos curvos e etc. Tá, ok? Então, muita atenção na hora de usar esses elementos complexos. Bem, se nós formos analisar agora cada tipo dessas paredes cortinas que a gente desenhou, nós vamos ver aqui, selecionar esse primeiro tipo mais simples. Tá? Se eu clicar em editar tipo, aqui eu vejo bem claramente esses elementos que nós acabamos de enunciar, que é painel cortina, né? Quando eu estou selecionado nenhum, tá? Significa que é um vidro simples, né? É o default, é o padrão básico dele. Tá? E eu posso escolher aqui, por exemplo, o padrão sólido, tá? Só para ter uma visualização, né, do que eu estou alterando. Clico em aplicar, aqui passa a ter um padrão sólido e não mais uma vidraça, né, que seria a propriedade default de parede. Ok? Vamos voltar aqui em editar tipo. Aqui no caso eu tenho padrão de eixo vertical, não tenho nenhum, de eixo horizontal não tenho nenhum, consequentemente, e aqui também, né, nos montantes secundários, né, horizontal e vertical, também não tem nenhum perfil associado a ele. Se eu seleciono esse segundo tipo, né, que é o tipo vidraça externa, eu clico em editar tipo. Então eu tenho aqui padrão, né, de painel, também nenhum. Eixo vertical, aqui eu já tenho um espaçamento, olha, de 1,83. Né, então aqui se eu mudo, por exemplo, para 1 metro, né, clico em aplicar, eu já mudaria aqui a modulação do eixo vertical que define uma divisão, né, dessa vitrine. Estou falando aqui de
paredes cortina, tá? Existe um outro elemento, né, que eu vou adiantar aqui, que é sistema cortina, que é um pouco diferenciado de parede cortina. Nós vamos estudar mais à frente, ok? Vamos ficar por enquanto nesse item aqui, paredes cortina, ok? Então aqui eu defino o eixo vertical. No eixo horizontal aqui está definido para um espaçamento de 4 metros, como aqui eu desenhei do térreo até o primeiro pavimento tem apenas 3 metros, não apareceu nenhuma divisão. Portanto, se eu colocasse aqui uma divisão a cada 1,5 m, como padrão, apareceria uma divisão aqui de vitrine, tá? Ok? Uma divisão horizontal na vitrine. Então, painel, eixo vertical, eixo horizontal e os montantes. Aqui eu não tenho nenhum montante associado, né? E aqui eu vou ter especializações, depois a gente vê com detalhes, tipo no interior, tipo de borda 1, borda 2, tal, que a gente vê esse conjunto aí, né? E os eixos horizontais não tem também nenhum associado. Vamos dar OK. E vamos para o último tipo aqui, né? Volto aqui, que é a vitrine, propriamente dita. Eu clico em editar tipo, e aí sim ele já tem todo um padrão definido para todos os elementos. Aqui montante regular 50 por 1,50, né? A definição dos montantes. Eu posso ter montantes superior, borda superior, borda inferior, né? Diferenciado, tanto no horizontal quanto no vertical. Então, nesse está definido para apenas uma vidraça, sem divisão nenhuma. Nesse, divisões apenas das vidraças, e esse, montantes nas divisões das vidraças. Ok? Vamos aprender a operar, a fazer todas as manobras aqui, tirando montantes, colocando, adicionando divisões, ok? Sobre essas paredes cortinas. Mas aqui a gente já dá para entender, né, quais são os elementos. Sobre os montantes, né, repare aqui eu tenho montante retangular 50 por 150 milímetros. Da mesma forma como painéis, né, cortina, eu tenho alguns tipos carregados aqui, né? Inclusive eu posso usar, reparem bem, eu posso usar paredes básicas, né, como painéis, né, de parede cortina, tá ok? Vamos ver isso com detalhes, né? Não vamos passar aí a carroça na frente dos bois. Eu tenho aqui montante retangular 150 por 50, né? Onde estão esses montantes aqui? Eles também são um tipo de família, que é montantes de parede cortina. Eles também são um tipo de família, né, que eu tenho montantes circulares. Dentro de montantes circulares eu tenho 25 milímetros de raio, né, e cada um deles tem suas próprias características, né, inclusive de material, né, aparência, de renderização, tá ok? Então esse montante ele é um elemento de família também, que faz parte das famílias carregadas no projeto, tá ok? Se eu quiser então usar um montante especial que eu mesmo criar, eu vou lá, crio o montante numa outra família, no editor de famílias, e seleciono e componho um painel cortina, tá ok? Então, embora estejamos vendo aqui 3 tipos diferentes de paredes cortina, né, eles são na verdade o mesmo elemento com especificação dos 5 atributos principais componentes de uma parede cortina: o painel cortina, os eixos e vertical e horizontal, e os montantes vertical e horizontal, tá ok? Esses são os primeiros conceitos aí de paredes cortina. Aprofundando aqui um pouco mais o uso, né, das paredes cortina nesse nosso primeiro contato. Quando eu me aproximo de uma parede cortina, aparece essa caixa tracejada aí, indicando que se eu clicar aqui eu estou selecionando toda a parede cortina, ok? E aí vai me permitir aqui fazer as alterações em algumas propriedades de instância, né, deste painel específico, né? Lembrando lá o mesmo conceito de parede, né? Quando eu tenho o elemento selecionado, essas propriedades aqui são sempre propriedades de instância. E lembrando lá no módulo básico ou lá nas aulas de visualização, quando eu não tenho nada selecionado, essas propriedades aqui são as propriedades da vista atual, que no caso é a vista 3D.
Bem, então, clicando aqui, né, nessa caixa, eu seleciono todo o painel cortina e aqui eu já posso fazer algumas alterações manuais, como se fosse realmente uma parede, né? Subir, descer, alterar o posicionamento, né? E me aproximando mais da parede, né, ela vai me permitir selecionar os elementos internos, né? Por exemplo, aqui o eixo vertical, né, o eixo horizontal. É sempre importante olhar aqui, né, na barra de status para ver qual elemento eu estaria selecionando. E por default, quando eu seleciono qualquer elemento, né, ele já tem aqui um pino de fixação, tá, para prevenir ou permitir alteração na posição do elemento, né. Me aproximando de uma dessas divisões e clicando em Tab, na tecla Tab do teclado, eu alterno aqui entre as possibilidades de seleção. E aí, por exemplo, eu posso selecionar aqui, olha lá, painéis cortina, né? Observem mais uma vez aqui embaixo, chego perto, ele seleciona o eixo. Então, se eu quiser fazer uma alteração num elemento específico, né, eu clico em Tab até selecionar o elemento que eu desejo, né, e aí posso fazer ou não, né, dependendo da restrição da parede, alterações nesse elemento. Aqui nesse tipo específico, os elementos são pré-definidos, né, eu não consigo fazer alteração. Ok, vamos ver essas operações mais para frente, aí, quando tivermos mais adiantados nesse assunto. Ok? E selecionando a parede cortina como um todo, né, eu tenho aqui alguns elementos que eu posso alterar, né? Por exemplo, aqui o ângulo. Aqui está com 0 graus, se eu colocar 45 graus, ele aplicar, olha lá, as divisões do vidro passam a ter uma outra orientação. No caso aqui eu mudei os eixos verticais. Se eu mudar os horizontais também para 45, aplicar, eu tenho uma outra formatação do sistema de envidraçamento desse painel cortina. Tá, ok? No entanto, aqui em propriedades da instância, vou selecionar essa vitrine de loja, né, que a gente chama, ou simplesmente vitrine. Eu não consigo aqui nas propriedades da instância alterar os montantes, né, e outros elementos, porque eles são elementos intrínsecos ao tipo de parede e não à instância em si dessa parede. Tá, ok? É como se eu estivesse só fazendo uma associação para entender. É como se eu selecionasse uma parede e tentasse alterar as camadas dela numa parede aqui. Eu não consigo, eu tenho que entrar na propriedade do tipo, né, porque a existência, né, a distribuição dos eixos, ela é uma propriedade do tipo e não uma propriedade de instância. Tá, ok? Então essa é a associação a nível de entendimento. Da mesma forma como uma parede é formada por diversas camadas, uma parede cortina é formada por diversos elementos, que são esses 5 que a gente mencionou. E como os outros elementos também de parede, né, para pegar uma parede cortina dessa, um tipo, né, e criar um outro diferenciado, eu clico em editar tipo, vou lá em duplicar, crio a minha parede, né, aí eu conservo aquela nativa do Revit Architecture e aqui eu modifico as minhas características de espaçamento de eixo, vitrine, tá, ok? Montantes, etc. Beleza? Bom, então para um primeiro contato aqui, essas são as primeiras definições e seguimos nas próximas aulas aí com outras manobras e um estudo mais aprofundado de paredes cortina. Não percam as próximas aulas. Até lá!